Pessoal, boa noite. Deixa eu ver aqui se a minha convidada já chegou. Ver aqui, tô chamando a Laura para ela vir participar da nossa live sobre marketing jurídico e provimento 205, 2021, né? Falar sobre esse importante provimento, né, para a advocacia que regulamentou os canais pelos quais a gente consegue, né, fazer aí o nosso marketing. Então, estou só aguardando ela aceitar aqui o convite para a gente iniciar a nossa conversa, mas você que está aí assistindo, se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente, né? Acho que ela não está conseguindo acessar aqui. Ah, agora sim. Acho que agora foi. Agora conseguimos. Problemas de conexão, acontece. O importante é Isso é estarmos aqui normal, juntas. gente. A vida conectada tem desses intempéries, é verdade. É. Como é E que você aí, está? Laura, como você está? Estamos Apresente-se para bem. os nossos colegas que estão aqui nos assistindo essa noite. Quem estiver Vamos lá. assistindo, quiser convidar outros colegas para vir participar com a gente, quem quiser deixar pergunta, coloca aí no chatzinho para participar. Isso que é o mais importante. Eu até já recebi umas duas perguntinhas da caixinha, mas eu acho que ao longo da nossa live a gente vai batendo papo e se por acaso a pergunta não for respondida, a gente volta aqui e responde. Bom, primeiro Ok. agradecer, Paloma, o convite, agradecer a chance de estar aqui falando com os seus seguidores, os meus seguidores, pessoas que a gente gosta tanto sobre um assunto tão importante. Falar sobre o provimento 205, falar sobre ética e falar sobre o marketing jurídico nunca foi tão importante e tão na moda, né? A gente vê uma série de coisas acontecendo e é importante que os colegas, advogados, estagiários, aqueles que estão entrando agora, aqueles que estão se renovando agora, também compreendam o que pode ser feito e o que não pode ser feito depois de muitos e muitos anos sem qualquer alteração, né? Uhum. Nossos regramentos. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Laura Manhães, sou advogada atuante já há algum tempo, a gente não diz quanto tempo para não denunciar a idade. Somos Aqui, experientes. aqui na cidade de Campos, dos Goitacazes, membra da nossa casa, da OAB, da 12ª subseção, com a qual eu tenho muito carinho. E foi lá que eu aprendi sobre ética, sobre marketing, e a gente estende, né, aos colegas tudo aquilo que a gente aprende, porque eu acho que o conhecimento ele precisa ser propagado, né? E aí, Com certeza. quanto mais pessoas souberem, menos erros a gente comete, a gente como uma classe, e aí a gente Uhum. tem mais possibilidades também desses provimentos e dessas regulamentações irem se modernizando cada vez mais. Porque se a gente levar em consideração, né, de 2005 até o ano passado, que quando, né, efetivamente o provimento entrou em vigor, nós tivemos aí um lapso temporal muito grande. A sociedade evoluiu, tudo evoluiu e as nossas regras ficaram, né, de molho sem saber o que estava acontecendo. Então, é um prazer muito grande estar com você nessa noite e falar sobre esse assunto que, para mim, é muito especial. Para mim também é muito especial. Eu que recentemente, né, de uns 3 anos para cá, tenho mergulhado nessa questão do direito digital. E aí vem tudo isso em voga, né? O marketing digital, o marketing jurídico, uma nova forma de você divulgar os seus serviços, né? A gente tem uma compreensão de que o nosso público mudou, né? A persona, como a gente chama em marketing, hoje ela está muito mais online do que offline.
Então, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né, dos colegas também entenderem que dentro das plataformas digitais era possível fazer um marketing, né? Você fazer exposição daquilo que você oferece à sociedade, os seus serviços jurídicos, mas tudo isso, né, com a cautela devida que o Código de Ética nos impõe. Né? É importante ressaltar que o provimento ele apenas ele determinou ou dissecou as formas como a gente vai fazer isso no digital, mas ele não alterou as formas que sempre existiram, né? Que são aqueles cuidados com captação de clientela, né? A questão da ostentação, que hoje está muito na moda, né? Esse termo ostentação, os exageros. Então, antes de tudo, para todos que estão nos assistindo, eu acho que a palavra-chave é bom senso, né? Sim, Bom senso. sim. E Eu, leiam eu, o código de ética, leiam o provimento, né? Se tiverem dúvidas, né, consulte algum colega, consulte a própria OAB, porque também está aberta a todos os colegas advogados a sanar esse tipo de dúvida, né? O comitê regulador do marketing, a Laura comentou comigo mais cedo, sobre a questão do comitê, e na internet existe a página do comitê regulador. Então, se você tem dúvida, você pode acessar essa página, colocar ali a sua pergunta, né, que a comissão vai examinar e te dar uma resposta sobre o que é permitido e o que não é. Mas a gente vai tentar dar uma pincelada rápida aqui, porque o nosso tempo é curto, né, Laura? exatamente. Eu costumo dizer, Paloma, só te complementando, né, que o nosso código Aham, de ética, ele é um regulamento mais amplo. Ele não traz detalhes, ele traz aquilo que é o esqueleto, aquilo que não se pode deixar de generalista. observar, o que não se pode deixar de observar, o que não se deve fazer, aquilo que se exatamente de uma forma ampla é permitido ao advogado. Já o provimento, ele é aquela minúcia, é o pormenor, é um provimento curto, são 13 artigos só. Mas, em compensação, o anexo tem muitas ferramentas, muitos conceitos que todos nós precisamos saber. Mesmo que a gente não esteja inserido ainda 100% no digital, mas é importante que a gente saiba que as regras do Código de Ética, as regras do nosso estatuto não foram alteradas pelo provimento. Então, a advocacia continua sendo uma atividade sóbria, uma atividade, né, que determina ou que pede uma certa seriedade, né, daquelas pessoas que ali estão. Então, assim, não que você não possa utilizar um recurso para você fazer de forma diferente, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que é importante é que a gente precisa lembrar que antes do marketing jurídico, da era digital, existe um provimento, existe um estatuto, existe o código de ética que lá no seu capítulo 8º fala das publicidades, fala daquilo que o advogado pode ou não pode fazer. E um dos assuntos que mais me perguntavam, né, quando eu fazia parte da comissão, é, Laura, qual é a diferença? O que eu posso, o que é marketing, o que é publicidade, o que é propaganda? Porque fala que eu posso fazer publicidade, mas que eu não posso fazer propaganda. Eu não consigo entender essa diferença. E, de fato, a gente que veio de uma graduação de algum tempo atrás, eu acredito que até hoje é assim, a gente não é ensinado essa diferença, a gente não consegue ainda enxergar, como a gente comentava no início da semana, os nossos escritórios, as nossas atividades, geralmente, realmente como negócio que são. Né? A gente vende os nossos serviços, obviamente da forma que o regulamento nos permite, mas o que a gente vende é o nosso serviço. Então, a gente tem que enxergar também os nossos escritórios, as nossas atividades como uma forma, sim, de negócio. E por que não utilizar as ferramentas de marketing, né, que é o genérico, para a gente fazer uma capitalização de cliente, demonstrar para as pessoas o nosso conhecimento, a nossa autoridade. E eu acho que é por aí que a gente consegue caminhar bem, lembrando sempre, né, gente, o bom senso, como a Paloma falou. E o comitê regulamentador já está aí, tá? Quem tiver dúvida, inclusive na página do Instagram,
do Conselho Federal, da OAB Nacional, tem um link que você pode fazer a sua pergunta. As seccionais e as subseções têm as suas comissões, os seus tribunais que podem também e fazem esse serviço consultivo. Então, se tem dúvida, procura a subseção, procura a seccional, e agora mais essa ferramenta aí do comitê, que vai certamente aí trazer muita novidade para nós aí ao decorrer dessa caminhada aí que ainda é longa para nós. É longa, mas estamos aqui, né, ativas para poder divulgar as formas corretas de se fazer o marketing, de dizer para o colega advogado, para o colega que é bacharel em direito, né, que ainda não tem um AB, o que ele pode fazer, né, através do conhecimento dele, as diferenças entre marketing, propaganda, né, que as pessoas ainda entendem a propaganda como algo mercantilizado, né? E essa divulgação nas redes, como você bem falou, a questão da sobriedade, o que é possível, o que não é. Eu recebi uma pergunta aqui, que foi, óbvio que a gente não vai citar aqui o nome, né, dos colegas que nos contribuíram aqui. Eu sempre gravo vídeos no TikTok, e já me disseram para tomar cuidado. E aí, Laura, o que a gente pode falar para esse colega a respeito dos vídeos do TikTok, que eu acho que é um dos temas que mais a gente recebe perguntas, né? Sobre essa questão da exposição nas plataformas, as dancinhas, né? A irreverência, até que ponto isso pode gerar problema realmente, né? Na questão das infrações éticas, né? Da nossa advocacia. Bom, eu não sou adepta do TikTok, tá? Ainda não cheguei lá nesse patamar, porque eu acredito que tem uma visão pré-concebida da rede, né? Porque a gente logo pensa no TikTok das dancinhas, né? Das sátiras, enfim. Mas a gente precisa reconhecer a força da plataforma. O TikTok, querendo ou não, hoje está ali de pé de igualdade, ou muitas vezes acima até do Instagram. Então, hoje a plataforma que mais entrega, hoje o TikTok é a plataforma digital que mais entrega conteúdo, né? A gente tem um estudo sobre as plataformas digitais e o marketing em vídeo, né? E com música, associado à música, eles têm uma entrega infinitamente maior do que os posts, por exemplo, na plataforma a qual estamos fazendo essa live agora, né? sim. Então, realmente, o alcance do TikTok é muito maior. Mas aí retome ao seu. Aí eu volto, a gente continua, na verdade, essa discussão, não é porque a visão é pré-concebida, né, fazendo aqui a minha culpa, que não há importância na rede e que o advogado, obviamente, observando o estatuto, observando a ética, não pode utilizá-la. Como você falou, muitas vezes, colegas advogados, eu costumo dizer que a gente tem a palavra, o verbo, como a nossa maior ferramenta. Seja ele escrito, seja ele falado. Então, às vezes, o colega é mais tímido um pouco, não gosta de vir na frente da câmera, fazer um story, fazer um reels, né? Então, utiliza muitas vezes as músicas que estão em alta nas plataformas para, sim, dar o seu recado. E por que não? A partir do momento, pelo menos na minha visão, que eu entenda que não é uma coisa jocosa, né? Não traga para toda uma classe o tal do vergonha alheia, né? Eu acho que não tem problema. O conteúdo é informativo, perfeito. O conteúdo traz esclarecimento para aquele que assiste, perfeito. Você, em momento nenhum, está dizendo que você é o melhor, está pedindo para ser contratado, perfeito também. Utilize a ferramenta de uma maneira que você consiga alcançar. Porque a gente sabe que há nichos aí que praticamente a persona está no TikTok, né? A gente tem, obviamente, aí fazendo aí uma divisão, pessoas que nem utilizam a plataforma, como eu, mas muitos estão lá. Então, por que não utilizar esse instrumento
utilizar esse instrumento como uma forma de amplificar o seu conhecimento, passar o seu conhecimento adiante. E o mais importante disso tudo, quanto mais você faz com sobriedade, mais você consegue firmar a sua autoridade naquele assunto. Então, se você utiliza o Instagram, o TikTok, ou os canais do Telegram, muitas vezes o próprio WhatsApp também, como meio de levar para o seu cliente, para o seu público, para as pessoas que te assistem, o conhecimento de forma ética e sóbria, não tem problema. Utilize o TikTok sem problema nenhum. E você vai conseguir alavancar. O importante da sua colocação agora é justamente esse limite, né? Porque a gente, quando trabalha com marketing digital, a gente tem uma figura chamada persona. Para quem não é do mundo, para quem não está entendendo o que é a tal da persona, é como se fosse um avatar do seu cliente ideal, né? Para a qual você direciona todas as suas ações de marketing. Então, até a questão do linguajar, né, do que pode ser jocoso de repente para um, mas para outro não é, porque está de fato atingindo, né, a persona daquele colega, né? Até isso tem que ser observado. Então, essas questões são muito delicadas, porque quando a gente coloca essa situação de que uma dancinha, é claro, há uma grande diferença de um colega que faz uma dança e coloca ali a mãozinha, né? E aí vão aparecendo aqueles quadrinhos contando a historinha, e ali naquela historinha tem o conteúdo que ele quer passar, ok. Agora, é diferente de uma advogada que está ali de calcinha e sutiã, fazendo umas dancinhas e não tem conteúdo nenhum a não ser o próprio corpo, a exposição. E aí é uma coisa completamente diferente. Você está direcionando para um outro campo que não da advocacia. E aí eu estou dando esses exemplos bem esdrúxulos, né? Para que as pessoas possam ter essa visibilidade, essa noção do que é realmente o alcance da rede social. Porque eu posso, por exemplo, adotar uma linguagem mais popular, uma linguagem onde o meu cliente ele quer viralizar, ele quer mostrar para todo mundo que o advogado dele está no TikTok, está em todas as redes. Então, a forma como eu escolhi para fazer essa divulgação é essa, mas se eu estou passando conteúdo, se eu não estou cometendo nenhuma infração ética, ok. Aí é uma questão de julgamento, como você bem falou, a respeito da conduta, né? Do que pode ser uma dança, do que pode ser algo nesse sentido. Mas se não está cometendo de fato uma infração ética, ok, pode fazer. Aí é uma questão de estratégia de marketing que cada um adota para atingir o seu público. Sim, eu não acho, Paloma. Inclusive, as pessoas, quando a gente às vezes fala isso, as pessoas dizem assim, mas não pode ter uma brincadeira, não pode ter uma dança. Claro que pode. Eu não estou falando que usar do humor é errado ou que usar da dança é errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas vezes há um excesso. A gente percebe um excesso. Então, quando você, né, imaginou fazer um vídeo para o TikTok, se aquela dança que você vai apresentar você não faria na frente do seu cliente, não posta no TikTok. Se você não, se você naquela dança ou se você naquele gestual não faria isso na frente do magistrado, não posta no TikTok. Porque aquilo não tem conteúdo jurídico, aquilo tem outro tipo de conteúdo para te alavancar, para te dar seguidor, mas não é um conteúdo jurídico. Então, é possível sim você sofrer uma infração ética. Agora, a partir do momento que você tem isso em mente, não, eu posso falar dessa forma com o meu cliente, eu posso conversar com o meu cliente dessa maneira, eu posso utilizar esse linguajar para ele entender melhor aquilo que eu quero dizer, perfeito, utilize sem menor problema. O grande lance é saber dosar. Quando a gente fala aqui, aí a gente vai entrar um pouquinho no provimento, né? Quando a gente fala aqui do artigo 1º, e é exatamente o que a gente está falando. Vou ler para vocês. É permitido o marketing jurídico desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina por este provimento. Ou seja,
nada mudou, né? Nada. Foi acrescentado, né? O provimento é um plus falando exatamente sobre como proceder diante das redes sociais, o que pode, exatamente esses limites que a gente está aqui conversando, né? Sobre o que pode e o que não pode, sobre o que é esdrúxulo e o que não é, o que vai ferir o código de ética ou não, né? Tem uma outra pergunta aqui, que essa já é um pouquinho diferente. Eu sempre posto quando eu tenho resultados. Isso pode? Interrogação. O que Interrogações. acontece? O que Vamos abrir a acontece, Paloma? discussão. Abrindo a discussão. Eu tive a oportunidade de participar, ou melhor, de assistir às discussões quando da confecção do provimento. Lá atrás, em 2021, nos primeiros meses do ano, no meio da pandemia, o Conselho Federal se reuniu para justamente verificar quais artigos entrariam no provimento, de que forma eles entrariam, e houve uma grande discussão sobre isso. Então, a exposição dos motivos da doutora Sandra Krieger, que foi uma das relatoras, o doutor André Riag também, que foi um dos relatores, foi o seguinte: o fato de você trazer uma decisão para mostrar que você foi bem sucedido e que o seu serviço vale a pena ser contratado porque você tem muitas ações favoráveis a você, não deve ser feito. Não deve ser feito porque fere, sim. Você está induzindo as pessoas que estão te assistindo a te contratar. Sim. Diferente de você dizer, por exemplo, que em uma ação, você não precisa dizer que é a sua, que numa ação qualquer, ou numa ação de um amigo, ou que você estava trocando uma ideia com um colega advogado, você surgiu essa conversa e foi feita uma sentença dessa forma. Está vendo como a forma que é colocado é um pouco diferente. Então, eles entendem que postar na rede a sentença em si, obviamente sem mostrar as partes, aí a gente já sabe, né? Nome de parte não pode, número de processo não pode, isso já não podia antes. Né? A discussão pode, se deve, eles entendem que é uma infração ética, porque você está induzindo aquela pessoa que está te assistindo a te contratar, porque você teve sentença favorável. Então, na dúvida, enquanto o comitê não regulamenta essa questão, eu sugiro que faça uma consulta à comissão de ética da sua subseção. Porque pode ser que no seu estado e na sua cidade, a comissão entenda que está tudo bem, que não tem problema. Mas numa outra cidade, pode ter problema. Então, consulte. Mas, a princípio, a minha sugestão é que não faça. E é importante você falar essa questão da subseção, porque realmente é isso. Esse julgamento, né, digamos assim, essa análise, ela é cabível a cada seccional. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu sou afiliada à seccional de Campos, 12ª subseção, e faço aqui minha publicidade, né, o meu marketing, meu marketing, e o que acontece? A minha subseção entende que está ok, que é legal, que eu não estou cometendo uma infração, mas pode ser que outra seccional entenda que não, eu estou cometendo uma infração ética. Então, o conselho que você deu é super importante, é válido. Na dúvida, gente, não poste. Preparou o Pergunte. post, preparou o vídeo, pintou aquela pulguinha atrás da orelha, acendeu o alerta. Não, não poste. Segura, troca ideia com algum colega que tenha um entendimento um pouco maior, um conhecimento um pouco maior sobre o provimento, sobre o conselho e tudo mais, e não faça postagem. Sane todas as suas dúvidas para que você futuramente não sofra nenhum tipo, né, de... Ai, gente, fugiu a palavra agora.
Não, de não penalidade, o procedimento de ético disciplinar. penalidade, infração, né? Que você não esteja submetido a nenhum tipo de infração ética, porque isso é uma dor de cabeça para o advogado, né? E Você tem que ir lá hoje, na sua Joana, seccional, você tem que fazer defesa escrita, você tem que apresentar os recursos, sim, e, enfim, os desdobramentos são inúmeros diante de um post. Então, na dúvida, não faça, porque além disso tudo, pode cair, configurar também captação de clientela, né? Você que está é induzindo, completamente vedado, e sempre foi, né? sempre A vida foi, inteira. né? E eu acho assim, A Érica que me salvou, colocou aqui sanção. é, Exatamente, Érica, sanção. A palavra fugiu da minha cabeça. e eu acho assim, até complementando o que você falou, Paloma, quando há essa dúvida, e hoje a gente vive no mundo digital, e obviamente a advocacia não está livre de ser, os advogados no geral, né? De ser alvo até de uma conduta mal vista por um colega, às vezes para tentar prejudicar, às vezes, sabe, a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. Então, Sim, se você de repente tem dúvida, faz um post e por algum motivo o seu nome, né, aparece na comissão de ética com procedimento ético disciplinar para você ter que explicar que na verdade o que você queria não era aquilo, é um transtorno e querendo ou não, é uma marca que você traz ali na sua ficha funcional por um período que seja. Então, é, dúvida é para ser sanada. Procure a sua subseção. Procure a comissão de ética. O Vinícius, o Carlos Vinícius, até colocou assim, que ele fazia post com o cliente no banco e que ele comentava que o benefício foi concedido judicialmente, mas sem citar nomes e número do processo. Aí, Vinícius, eu vou te dar uma sugestão. Não é que você não possa postar, mas faça como se aquilo fosse parte da sua rotina. Não diga que você teve o benefício concedido. Né? Faz um story, um reels com o seu cliente, como se você estivesse na sua rotina de trabalho. Você vai no fórum, você faz uma audiência, você vai no banco com o cliente, você faz um atendimento na sala da OAB ou no seu escritório. Nesse sentido, com essa perspectiva, não traz nenhum tipo de induzimento. Eu acho que a palavra é essa. A partir do momento que você consegue perceber que aquele post tem uma coisinha por trás de dizer assim, olha, eu sou bom, me contrata, evita fazer. Faz de uma outra forma que o advogado é esperto. A gente sempre consegue dar um jeitinho naquela situação. Então, há é, possibilidade na sim. verdade, na verdade, né, são as estratégias do marketing, né? Você tem que saber jogar com o regulamento. A gente fala muito disso, a gente brinca muito disso em futebol e tudo mais, que é jogar com o regulamento debaixo do braço. E é exatamente isso, né? Você ter conhecimento das leis, do conhecimento do código de ética, do provimento e perceber estratégias para poder passar o seu conteúdo, né, divulgar os seus serviços jurídicos sem ferir essas regulamentações, essas leis, né? Então, quando você, como a Laura bem exemplificou, você coloca ali a sua rotina de trabalho, demonstrando que você vai ao fórum, que você vai ao banco, que você faz mil e uma coisas, e no final do dia você pode até colocar assim, nossa, mais um dia, venci mais um dia. A mensagem está implícita, mas venci o quê? Você venceu os seus desafios do dia a dia? Você venceu a sua rotina diária? Você venceu uma demanda? Não sabemos, né? Fica implícito para quem está assistindo. E é mais ou menos isso. E aí a gente trabalha as estratégias de marketing, na verdade, para não ferir o código de ética e o provimento 205. E deixa eu procurar aqui. Pode, se quiser ir falando, Laura, pode ir falando, que eu estou procurando aqui no Tem provimento problema mais não. um assunto aqui para a gente Não tem falar. problema não. Deixa eu só então aproveitar esse gancho e falar de uma pergunta que veio na minha caixinha quando eu abri a caixinha da live. É o artigo 4, Laura, isso que a gente está falando aí sobre a questão de postar, né? Eu estava Sim. querendo localizar ele aqui.
É o artigo 4º, parágrafo 2º, né, que é respeitar o sigilo e dignidade profissional, vedada a referência ou menção a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma. Então, está muito claro o provimento, artigo 4º, parágrafo 2º. Cuidado, colegas, não postem resultados nas redes sociais. Apesar da gente ver que está cheio de gente assim postando. Então, fiquem atentos, Cheio, gente. cheio. Vejo todo Fiquem dia. E a atentos, língua atentos. coça ali, os dedinhos coçam para falar, colega, cuidado, poste isso não, vai dar ruim. Mas você acredita que com as pessoas que eu tenho mais intimidade, eu dou uma chamadinha no direct? Eu falo, Eu falo fulano, olha também. só, Eu tenta dar uma falo, mudada nisso cuidado. daí, porque não tá legal. Se alguém, né, olhar e vir e pegar e te denunciar, vai ter sentido o que a pessoa está dizendo. Então, A tenta Cíntia dar está uma. falando isso aqui agora, ó. Vejo tanto advogado cometendo isso. Eu também, Cíntia, eu E é, também vejo. Cíntia, e é. Então, assim, quando E a só gente. colocando luz aqui, que não tem a ver com provimento, não, mas a gente está em período eleitoral, então cuidado também com as Propaganda. enquetes eleitorais. O TSE proíbe as enquetes eleitorais. Então, cuidado, colega, você que está aí fazendo enquete eleitoral, você pode estar, né, cometendo um crime eleitoral. Então, atentem-se a isso também. Isso. E aí, só para ficar assim, Paloma, não é a minha especialidade, mas eu achei uma definição tão interessante que foi como eu consegui entender. Porque, querendo ou não, o marketing, ele é uma coisa muito nova para a advocacia, né? E existe uma série de ramificações, existe uma série de ferramentas que o marketing traz, que é a persona, que é a identidade visual, que é a propaganda, que o advogado não pode fazer, que é a publicidade. Então, eu consegui entender da seguinte forma, se isso for ajudar as pessoas que, né, que estão nos vendo aqui. A publicidade, o que é a publicidade? É aquele post, aquele vídeo, aquele conteúdo que leva ao quem está assistindo ao conhecimento de uma ideia que você teve, uma ideia pública, um assunto, ou seja, tornar aquilo público. Isso é publicidade. Ou seja, não, Exatamente. o que eu vou fazer é falar sobre marketing digital. Isso é publicidade, é porque você está levando conhecimento ao outro e demonstrando a sua autoridade. Olha, gente, vamos falar sobre isso. Isso. Já há propaganda que não é permitida no nosso código de ética, sempre foi, não é agora. Ah, Laura, mas eu vi um monte de gente entregando cartãozinho, panfletagem. Deve ter, com certeza deve ter algum procedimento ético contra essa pessoa. Porque nunca pôde. Não é novidade do provimento 205 e muito menos do código, né, das nossas regulamentações atuais. A propaganda é esse induzimento, é essa forçada de barra que você diz assim, eu sou o melhor escritório, me contrata que eu tenho os melhores resultados, né? Que a gente, na verdade, está, sim, oferecendo os nossos serviços e pode, né, oferecer os nossos serviços, porque esse é a nossa forma de ganhar dinheiro, mas de uma forma muito tranquila. A gente não precisa dizer que a gente é o melhor, a gente não precisa colocar, me chame aqui, me contrate aqui, valor de honorários qual é. Não é assim que funciona para a advocacia. Voltamos lá no início, quando a gente falou que a nossa atividade é uma atividade linear, precisa seguir um padrão, é uma atividade que ainda assim, mesmo com toda a modernização, com toda a atualização, ainda demanda uma sobriedade daqueles que a praticam. Então, você não pode ficar induzindo o outro achando que você é melhor, dizendo que é melhor, que é o melhor escritório, que é o maior escritório, que tem maiores demandas, que tem não sei quantas cartelas a cartela de cliente, a maior carteira de cliente. Então, assim, se você está induzindo o seu público de forma direta, é propaganda. Se você está trazendo uma ideia e dentro dessa ideia pode estar incutida ali a venda do seu serviço, é publicidade e aí pode fazer, sem problema nenhum. Exatamente. E aí a gente entra na questão do marketing, que nada mais é
do que a estratégia da publicidade. O marketing é você trabalhar as estratégias para poder executar a sua publicidade, que, como você bem explanou, é diferente de propaganda, onde você atinge um público irrestrito, né? Quando a gente faz publicidade, a gente está direcionando o nosso canal para aquele público. Quando você faz propaganda, por exemplo, vou dar outro exemplo esdrúxulo, quando você coloca lá a sua propaganda no telão lá do Maracanã, você está atingindo um público irrestrito. Você está fazendo propaganda do seu serviço para toda e qualquer pessoa que necessite ou não de serviços jurídicos. Diferente de publicidade, quando você direciona, quando você conduz através do marketing, né, os seus serviços, aquilo que você faz, você torna público o que você faz. E aí dentro do código de ética, dentro do provimento. A Cíntia está aqui colocando que tem muito advogado que coloca, entre em contato, link na bio, chama no Zap. O chama no Zap é ótimo, eu vejo direto em muitos Instagrams, inclusive no TikTok. A pessoa faz o que a gente está pedindo aqui para não fazer, que é publicar um resultado positivo, tipo, conseguir uma pensão, papapá, chama no Zap. E aí coloca lá, chama no Zap e Tem uns faz 15 dias, vou confidenciar Eu você nem sei aqui. contar quantas infrações éticas tem no post só. Tem uns 15 dias, eu vi no balcão do salão de cabeleireiro uma pilha de cartões de um colega advogado. Colega advogada. Provavelmente ela deve ser cliente do salão de cabeleireiro. E ela achou que não tinha problema. Ela foi lá e colocou um bolinho de cartões. Aí eu peguei o cartãozinho, liguei. Doutora, tudo bem? Olha, não te conheço, meu nome é fulano de tal, mas a senhora deixou lá para não ter problema, tira e tal. Ah, Laura, mas você é fiscal de alguma coisa? Não, não sou, mas eu acho que é o nosso papel como colega advogado de alertar o outro, né? Olha, fulano, não tá legal isso aqui, Isso é então... muito interessante o que você está falando, Laura, porque a gente, quando começa a fazer essas exposições de marketing, eu estou tirando, colocando óculos, porque de longe eu não enxergo nada, então tem que colocar para ler e tiro para falar aqui com vocês. Quando a gente fala sobre essas questões de marketing, um dos pilares do marketing digital é justamente o quê? Você compartilhar o seu conhecimento. Estou aqui para compartilhar conhecimento com todo mundo que está assistindo, né? Para quem para e pergunta, para quem manda pergunta no direct, desde que não seja consulta jurídica, porque também não pode fazer consulta jurídica, né? As consultas ali pelo Instagram, pelo Zap, são uma outra forma de fazer, né? Aí o cliente entra em contato com você, agenda um horário, não que você não possa se utilizar destes canais para atender o seu cliente. É uma coisa diferente da outra. Outra coisa é você tem lá o seu Instagram, como eu tenho, como a Laura tem, como a maioria dos colegas tem, e as pessoas ficam mandando perguntas, né? E aí essas perguntas se configuram consultas, porque não é meramente uma dúvida, tipo, meu pai morreu, preciso abrir o inventário? Sua resposta é sim ou não. Isso é uma dúvida, diferente de consulta. Aí a pessoa pergunta, meu pai morreu, minha mãe tinha outro marido, teve 3 filhos fora do casamento, doutor, o que eu faço? Aí é consulta, tá, gente? É diferente. Mas a forma como você vai realizar a consulta é pessoal e aí você ajusta com o seu cliente. Mas voltando lá, a questão que eu já até me perdi, gente, o que eu estava falando? A gente estava falando justamente sobre o marketing, a ferramenta sobre que o o marketing, o compartilhar o conhecimento. Então, até isso a gente tem que ter esse cuidado. E aí, quando a gente compartilha o conhecimento e a gente começa a ter mais uma visibilidade nas redes sociais e tudo mais, né? Aí tem aquelas histórias, fulano é blogueira, fulano é tiktoker, fulano é não sei o quê. E às vezes você, como você fez um alerta a essa colega, né, sobre uma possível infração ética que ela poderia estar cometendo, a pessoa não, ela recebe de uma forma completamente diferente, como se fosse uma inveja, como se fosse algo, estão querendo puxar meu tapete, estão querendo me derrubar, e não é isso.
né? Você está fazendo um alerta a uma pessoa que pode vir a sofrer uma sanção, né, ético-disciplinar por uma coisa que pode ser corrigida ou por um desconhecimento que não deveria, né, porque não podemos alegar desconhecimento da lei, principalmente a nossa lei, Nós, né, que rege a nossa profissão, mas a pessoa recebe essa informação de uma forma completamente diferente, né? E isso é tão perigoso, isso é tão difícil hoje, nos dias de hoje. eu acho que a gente, como classe, né? Agora falando não só como advogada sozinha, mas como uma classe que a gente tem que entender que nós somos uma classe. Então, a classe, de uma vez que todos nós temos uma conduta reta, praticamente linear, obviamente que há, né, as coisas fora da caixa, mas a partir do momento que toda uma classe tem uma conduta linear, todos utilizando do código, com procedimento ético, com toda uma sobriedade, mais a classe toda ganha. Porque se você observar a quantidade de procedimentos éticos e do que eles mais falam, é justamente essa falta ou esse excesso, né, de algumas infrações que poderiam ser sanadas se alguém tivesse conversado, se alguém tivesse chegado junto, se alguém tivesse tentado intermediar, de repente, é uma falta de comunicação. Então, a partir do momento que você entende que se a conduta da classe é linear, a gente vai parar de ouvir sim, mas advogado é tudo ladrão. Mas não tem advogado bom. Eu não tenho sorte com advogado, doutor. A senhora já é a terceira que eu venho. Todos nós já ouvimos isso uma vez na vida. De algum cliente. Pelo menos de um. Então, assim, se a gente regulamenta toda uma conduta, todo um procedimento, tudo aquilo que pode ser feito, porque nos foi dado o provimento 205 justamente para regularizar, regulamentar e padronizar a atividade da advocacia. Porque estava tudo, cada um fazendo uma coisa, ninguém sabia o que podia, o que não podia. Nós vivemos um tempo e aí a pandemia acentuou isso de uma forma muito Sim, clara para todos nós. E não apenas isso, mas eu acho que tudo. Nós tivemos 2 anos para repensar completamente a nossa vida enquanto profissionais do direito, enquanto seres humanos, né? Porque foi um ano, pelo menos, de loucura completa. Confinamento, tudo parado, os serviços jurídicos, a questão dos escritórios, os alvarás, né, que os advogados vivem de alvarás, né, as pessoas acreditam que os advogados são ricos, mas, né, a gente depende dos alvarás para poder receber, como o nosso Prolabore, e tudo isso criou uma grande lente de aumento sobre um problema que já estava para ser regulamentado e que iam empurrando com a barriga. sim. Só que aí veio a pandemia, todo mundo precisou ficar em casa e tentar se virar de alguma forma. E aí as pessoas foram descobrindo o marketing digital como uma forma de suprir, de repente, essas questões de honorários. Né? Os advogados começaram a perceber que podiam sim fazer consultas online. Sim. Né? Então, assim, algumas coisas que já estavam ali na cara de todo mundo, mas que ninguém via, ninguém ousava fazer. E aí a gente teve essa questão a gente vivia um limbo, tipo, o que que pode, o que que não pode, né? O que que a gente vai fazer? A gente pode estar na rede social, os primeiros que colocaram, digamos assim, a cara na reta para poder fazer um Instagram e poder conseguir seguidores e tudo mais, esses foram alvos de diversas, né, infrações não, processos ético-disciplinares, mas pautados em quê? Porque a gente não tinha nada que regulamentasse que não podia. Então, se não é proibido, É é permitido. permitido, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir bastante. Acho que o provimento ainda ficou um pouco aquém do que se queria, mas já temos alguma coisa, e aí eu acho que é trabalhar a partir deste provimento para melhorá-lo, né? Para conseguir mais inclusões, né? Mais artigos ali,
para a gente poder regulamentar de uma forma mais específica as nossas atuações nas redes sociais. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, olha, a Cíntia. A OAB pode fiscalizar de forma ativa ou depende de alguma denúncia? Falo em agir de ofício. Cíntia, deixa eu te passar a experiência da nossa subseção, tá? Eu fui conselheira e membro de comissão de ética na última gestão aqui na nossa OAB 12ª aqui em Campos. Então, além da gente ter o nosso regulamento interno, a própria instituição, a própria OAB, o próprio Conselho Federal tem um regramento próprio para os membros da comissão e também para tentar padronizar os procedimentos éticos. Porque nós somos um país continental, então o que de repente não fazia e no Amazonas estava se fazendo aqui e lá no Sul era completamente diferente. Então existe um regramento. E aí o que nos foi passado logo assim que nós iniciamos o nosso trabalho em forma de treinamento? A denúncia, né, a OAB, ela é uma instituição que depende, né, inicialmente da denúncia externa. Agora, com o comitê regulamentado, é que essas investigações iniciarão. Mas até esse comitê ser instituído em junho desse ano, nós dependíamos, sim, muitas vezes, das denúncias externas das pessoas. E aí, o que acontecia? Quando nós, membros da comissão de ética, ou o presidente da subseção, ou o presidente da comissão, vislumbrava qualquer infração ética de qualquer sentido, ele tinha o poder de fazer de ofício. Nós, conselheiros, não, mas os presidentes podiam. Então, hoje, o que a gente expõe para vocês? Soube de alguma coisa, viu alguma coisa, faz a denúncia no canal. Se, por um acaso, houver alguma denúncia, ou o presidente, ou da comissão, ou o presidente da subseção, identificar que essa infração está sendo cometida, ele próprio também pode instaurar de ofício. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode instaurar de ofício, apenas o presidente da comissão de ética e o presidente da subseção ou da seccional podem fazer. Lembrando que, com a implementação, né, do novo Comitê Regulador de Marketing Jurídico, pelo Conselho Federal da OAB, agora no mês de junho, essas fiscalizações vão começar a ser feitas nas redes sociais. Então, você, colega advogado, que está postando coisas aí indevidas, cuidado, obviamente, que nós somos um país com não sei quantos mil advogados inscritos, eu até vi uma pesquisa e confesso que fiquei alarmada com o número. Então, agora vai ser possível sim que a OAB faça de ofício esse procedimento ético em razão do Comitê Regulamentador, que a gente está iniciando aí, engatinhando a partir de junho desse ano. Gente, eu tô adorando as perguntas. Apareceu uma aqui agora que eu vou botar lenha nessa fogueira. E a pessoa colocou aqui assim, advogada blogueira, né, faz propaganda de loja de roupa. Então, gente, ó, meu look de hoje é da loja X. Estou cometendo infração ética? Olha só, gente, que pergunta interessante, porque a gente tem alguns advogados famosos, né, nas redes, e faz mesmo, é influencer, né, influencer digital e advogado. E aí, como que fica essa questão do influencer digital, né, a pessoa, eu, Paloma Araújo, sou influencer digital e advogada, consigo separar as duas coisas, sou as duas coisas juntas, como que isso funciona, gente? Vamos lá, deixa eu tentar esmiuçar aí essa pergunta. A Cíntia tá falando que ela quer esse patrocínio, gente, eu também quero, tá? Por favor. Cíntia, todo mundo quer. O que acontece, pessoal? Uma das grandes dificuldades quando da votação desse regulamento, desse novo provimento, foi justamente isso.
a os influencers digitais que são advogados, né? E aí começou uma discussão se é perfil público, se é perfil sozinho, se é perfil particular, se é perfil profissional, enfim. No final das contas, o que se entendeu, né? Pelo menos essa foi a minha visão e diante do que tem no regulamento. Se você tem um perfil misto, ou seja, privado e o seu particular junto com o seu perfil onde você divulga seu É o perfil trabalho, lifestyle, que a gente chama. é É o isso perfil aí, lifestyle, o né? Eu falo sobre a lifestyle. minha vida pessoal e sobre o meu trabalho. Isso, Paloma me corrigindo aí nas nomenclaturas marketistas das coisas. Se você tem um perfil misto, cuidado, porque você não vai conseguir diferenciar o que é influencer, o que é advocacia. Então, o que os conselheiros do nosso Conselho Federal sugeriram, inclusive, para se colocar numa dessas novas resoluções que o comitê provavelmente trará agora a partir desse mês. Se você possui mais de uma característica, ou seja, é influencer e advogado, no seu perfil profissional, se você faz uma propaganda, você está infringindo o código de ética. Mas se você, no seu perfil particular, faz a propaganda, não tem problema. É a mesma história da ostentação. Voltamos à história da ostentação da advocacia, né? Que também é E essa outro. pergunta foi interessante, porque aí eu vou puxar um gancho que a gente vai falar sobre o artigo 8º, que é justamente essas questões das outras profissões além da advocacia. O artigo 8º diz: não é permitido vincular os serviços advocatícios com outras atividades ou divulgação conjunta de tais atividades, salvo a de magistério, né? Ainda que complementares ou afins. Então, isso é importante falar. Por exemplo, hoje eu tenho aqui o meu Instagram, Araújo Advocacia RJ, ele é totalmente voltado para conteúdo jurídico, porém, eu sou mentora e coach, mas eu não misturo a minha atividade coach e mentora no Araújo Advocacia. Ali, às vezes, eu coloco um stories falando sobre a mentoria que a gente está fazendo a aplicação lá na subseção, mas a chamada que a gente chama o CTA, chamada para ação, para o coach, para a mentoria, eu trabalho em um outro Instagram que eu tenho, que ele é voltado apenas e tão somente para isso. Lá eu também não falo sobre jurídico, né? Um ou outro post eu faço em conjunto, porque são temas relevantes nos dois Filosofia. sentidos. Mas conteúdo, eu estou informando a minha persona, né, os meus seguidores e tudo mais, sobre aquele assunto, né? Mas eu não faço chamadas para ação, diferente de você colocá-la na sua bio, as suas descrições, né? Paloma Araújo, advogada, especialista em tal, 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 mentora jurídica. Isso é uma situação. Eu estou me apresentando para o público, diferente de você misturar os conteúdos, né, que não são advocatícios no seu marketing, na sua publicidade. Eu acho prudente fazer separado. Se você está falando sobre conteúdo jurídico que não tem nada a ver com a roupa que você está usando, e de fato não tem, não faça postagem, não faça o patrocínio, né? Porque a gente sabe que muitas vezes acontece isso. Já vi fazer com clínica de estética. A gente já viu de tudo aqui. Então, assim, eu não estou falando de outra sessão, estou falando da nossa subseção. Então, a partir do momento que o que você está passando para o seu público não é conteúdo jurídico, não faça. Faça um perfil separado para a sua blogueiragem, para a sua propaganda, para o seu influencer digital ser uma persona E separada da advocacia. diferente, né, do que a gente falou lá no início também, é tudo você saber utilizar essas informações. A gente está falando aqui, gente, de patrocínio direto, declarado. Eu chego aqui,
Coloco meu Instagram jurídico, coloco, gente, look de hoje para despachar com o juiz. Blusa da loja tal, sapato da marca tal, joia da marca da joalheria tal. Isso é uma propaganda, isso é um patrocínio. Mesmo que não seja um patrocínio financiado por essas empresas, eu Mais estou ou menos. fazendo publicidade dessas empresas na minha rede social. Diferente de eu me vestir inteira, fazer um story de manhã e colocar, vamos começar o dia. Isso. Diferente, eu tô com a roupa, tô fazendo, é uma outra situação que não é um patrocínio. A gente está falando dos patrocínios, eu acho que a colega aqui, quando colocou, eu entendi dessa forma. Os patrocínios mesmo, as empresas que pagam doutora fulana de tal para aparecer lá no Twitter, na rede, no TikTok, com a roupa dela, né? Da loja, então Uhum. ela patrocina essa advogada para aparecer com as roupas da loja E nas redes sociais divulgando a para ir loja. conseguir a clientela de ambos os lados, né? Ela consegue a clientela da loja e a loja consegue os clientes da advogada para comprar lá nessa loja. Sim, e de fato a gente está falando realmente dessa propaganda explícita, né? Que na verdade, se você, né, principalmente numa cidade como Campos, que é uma cidade onde praticamente a gente sabe aonde tudo se encontra, né? Se você tá com uma roupa diferente, um sapato legal, você sabe que só tem meia dúzia de lojas ou meia dúzia de lugares que você pode encontrar, né? Então, não há necessidade de você explicitamente dizer, olha, eu estou vestindo hoje o meu conjuntinho da loja tal. Não, não precisa isso. Vamos para mais um dia de batalha, vamos para a audiência. Obviamente que a roupa vai estar ali aparecendo, né? Você faz o seu dia de princesa, vai lá no cabeleireiro fazer sua unha. Faz um story, não, vamos para o dia de princesa e tal. Tem gente que tem esse perfil, né? De mostrar exatamente tudo que faz, né? Ah, vamos jantar no lugar tal, estou recebendo o colega do total, vamos para jantar no tal lugar. Então, tudo é a forma como se coloca. Então, eu acredito que a pergunta da colega foi justamente isso, essa forma explícita de se colocar. Se for uma forma explícita de fazer mesmo propaganda e de dizer que é loja tal, na rua tal, aí não pode. É infração ética, com certeza. Laura, a gente já está chegando perto do horário para a gente poder salvar nossa live, colocar lá guardadinha no nosso Instagram. Amanhã vai estar lá no YouTube, lá no Sem Juridiquês, lá no meu canalzinho do YouTube. Se inscrevam, quem não conhece, se inscreva no meu canal. Se inscrevam, se inscrevam. Conhecimento jurídico para todo mundo. E é isso, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente era para ter feito essa live semana passada, mas aí, enfim, né, a vida vai atropelando a gente de algumas formas. Não saiu, mas hoje foi ótimo, foi maravilhoso. Nossos colegas participando, mandando as perguntas. Muito obrigada. E deixe agora as suas considerações, onde as pessoas conhecem você nas suas redes sociais. Vamos lá. Eu que agradeço mais uma vez o convite. A gente programa para falar um tanto de coisa, mas fica um outro tanto para falar. Então, aí a gente já se convida para uma segunda, terceira, quarta live, uma série de lives aí falando sobre o provimento, que eu acho que muita gente precisa, e a gente também precisa reforçar. E a gente está no Instagram, meu Instagram está aí, @lauramanhães.adv. Estamos aqui disponíveis para os colegas que quiserem tirar as dúvidas. Pode chamar lá no direct. Não estou fazendo consultoria, apenas dúvida, mas lembrem-se, a nossa subseção tem uma comissão especializada. Então, façam as suas dúvidas. O comitê já está aí para também tirar dúvida, mas, de fato, o conhecimento ele precisa ser ampliado e a gente agradece a Paloma, né? Porque ela traz essa oportunidade da gente falar, da gente se conhecer e também mostrar, querendo ou não, para os colegas advogados, um pouco daquilo que pode, o que não pode, mas leiam o provimento 205. São só 13 artigos, é muito rápido, é muito simples. E se você não estudou ética na faculdade, nem para fazer a prova da OAB, por favor, faça agora, antes de instituir qualquer ação de marketing, qualquer postagem no Instagram, vá no estatuto.
olhe, são pouquíssimos artigos, olhe o provimento e se ainda assim surgir dúvida, procure a sua subseção para tirar qualquer dúvida. Isso aí, Laura, muito obrigada. Estamos encerrando a nossa live agora. E, como ela bem falou, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do tema, mandem as perguntas para a gente. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Quem sabe essas perguntas não viram até tema de uma próxima live também sobre provimento. A gente sabe que as dúvidas são muitas. Existe ainda um pouco de receio dos colegas em vir até a seccional e fazer perguntas, o medo do julgamento, né? A gente conhece, né, bem como isso funciona. Então, por favor, né, os colegas que tiverem dúvida, entre em contato com os colegas que estejam mais antenados, mais por dentro do provimento. Como a Laura falou, leiam o código de ética, leiam o provimento. Na dúvida, procurem, né? E vamos já deixar aqui aberto uma próxima live. Quem sabe a gente fala mais sobre essas dúvidas, sobre essas questões nas redes sociais, nos TikToks da vida, né? E é isso, Laura. Muito obrigada. Agradeço você muito. E boa noite a todos vocês. E daqui a pouquinho a live está lá no YouTube, tá bom? Um Gente, uma abraço, boa boa noite. noite. Obrigada, Paloma. Gente, obrigada aí pela audiência. E estamos aqui disponíveis para, se vocês quiserem alguma coisa. Paloma, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.